Olá, bom dia, terça-feira, 6 de dezembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje, recebemos o cientista político Fernando Chagas e o especialista em marketing político Iberê Cirna. Obrigado pela presença de vocês. Chagas, Iberê, é um prazer receber vocês, ainda mais hoje, dois comentaristas. É o dia de você aí de casa pegar um caderninho, começar a anotar as informações, até para entender muitas linhas de raciocínio, por isso que a gente traz às vezes dois comentaristas para você formar a sua opinião. Estou de verde hoje porque demonstra com os últimos acontecimentos que temos esperança. Torce pro Palmeiras, torce. Não, mas é uma homenagem para o Rodrigo. Ele não merece, mas é uma homenagem para o nosso produtor Rodrigo, palmeirense assíduo ali, foi lá na final, comemorou bastante. Ele está sorrindo. Também tem o pessoal de Chapecó que a gente não pode deixar, mas a esperança é a última que morre. Finalmente, Renan. Iberê. Eu só tá faltando branco pro meu time, né? Preto. Sem comentários, não vamos falar de esporte. Branco, vermelho e preto, tá bom? Conhece algum time bonito? Não vou comentar, não vou comentar. Tá com o novo técnico. Não vai falar do seu time. Vamos às notícias do dia, vamos de política nacional. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, concedeu liminar, decisão provisória, para afastar Renan Calheiros da presidência do Senado. A ação aconteceu nesta segunda-feira, dia seguinte das manifestações populares que atingiram mais de 200 cidades em todo o país. O ministro acatou a liminar a pedido do partido Rede Sustentabilidade e entendeu que, como Renan Calheiros virou réu no Supremo, não pode continuar no cargo, uma vez que está na linha sucessória da presidência da República. A liminar determina que Renan deixe o cargo, mas permaneça com o mandato de senador. Na semana passada, o Supremo decidiu, por 8-3, abrir a ação penal e tornar Renan réu pelo crime de peculato, ou seja, apropriação de verba pública. Segundo o tribunal, ele teria fraudado o recebimento de empréstimos para justificar movimentação financeira a fim de pagar pensão à filha dele com a jornalista Mônica Veloso. Jorge Viana, do PT, primeiro vice-presidente, assume a presidência do Senado. Aí eu quero saber a opinião dos nossos comentaristas de hoje. A manifestação deste fim de semana, onde Renan foi um dos maiores alvos, influenciou a resposta do Supremo Tribunal Federal? Iberê. Não, para mim não influenciou, não. Eu acho que nós chegamos a um ponto de beligerância tão alta entre os poderes. O único que não apita aí é o executivo. Mas a briga entre o legislativo e o judiciário, me parece que a Camelúcia, ela é franzina e tal, mas ela tem uma voz forte, viu? Parece que o Renan também ofendeu um pouco o judiciário com a história do juiz Eco. Então ele partiu por tudo ou nada e sofreu o revés aí. Mas tem algumas coisas que me causam estranheza aí, viu, Paula? Vamos entender que o clã dos Viana, que manda no Acre já há 15 anos, né? Partido dos Trabalhadores, hoje vice-presidente do Senado, está assumindo agora de manhã, né, o Senado Federal. Quem motivou a análise pelo Supremo da impossibilidade na linha sucessória de ter, foi a rede que é comandada ainda pela Marina Silva, que é unha e cutícula com a família Viana lá no Acre. Inclusive tem lá aquela desapropriação. Quer dizer, existe um quebra-cabeça nessa história que não me parece muito lógico. Eu falei no último programa que eu tive aqui, que nós buscamos a lógica e naquele paizinho Brasília não tem lógica nenhuma. Você me perguntava, olha, juntaram os três, agora não vai ter. Eu falei, gente, vamos esperar, porque eles são o rei de enfiar a palavra jabuti no meio lá, tanto que fizeram. A madrugada, né? Na calada da noite, votaram para eles porque estão se lixando para a movimentação de rua, gente. A resposta de um dos deputados foi assim, perguntaram para ele, você não está preocupado com a votação? Ele falou, não, estou preocupado em não ser preso na Lava Jato. Esta é a realidade. Então, ainda existe uma história, porque o Jorge Viana tem um áudio
orientando o presidente Lula como ele deveria agir. Teria que ir contra o Moro, ele falando, está gravado isso aí. Olha, você tem que ir contra o Moro, se faça de vítima. Quer dizer, tem toda uma história, não é amiguinho do poder, é uma oposição ao Temer, então nós não sabemos nunca se vai conseguir votar a PEC 241, que é o grande desafio do governo, né? E eu tenho assim, depois no final do programa eu vou mostrar a cartinha que eu escrevi para o Papai Noel, entendeu? Eu vou mostrar o que eu pedi para o Papai Noel. Previsões de Iberê Cirne, é isso que a gente tem que levar em consideração. O programa ele fica gravado, tem a reprise às 5 horas da tarde, a gente tem como mostrar. Iberê... Chagas, sua opinião concorda com o Iberê? O que você achou dessa saída? Discordar do meu professor saída forçada de Renan Calheiros. Apesar dele ser um político experiente, hábil e pragmático, ele se desesperou quando ele viu que ele estava acuado pela justiça e também acuado pela opinião pública. Nesse ponto que eu discordo do Iberê, a opinião pública eu acredito que tenha pesado, porque isso tirou a força do político. E quando o político perde força, o judiciário ocupa. Apesar de tudo isso, ele, de ser um político forte, ele se desesperou. E não se desesperar, eu concordo com o Iberê. Quando ele chamou o juiz Eco, o juiz Eco, um juiz federal, que determinou a prisão do chefe da Polícia Legislativa, ali ele começou a cair. Ele ainda não se conformando, ele ainda botou no regime de urgência 12 horas depois de ser aprovada a lei que determina a anticorrupção, totalmente modificada, para não dizer desfigurada. Ali ele foi para o embate, ele tinha certeza que ia ganhar. Quando ele perdeu de 44, ele pôs em votação a urgência da medida, né, a anticorrupção, que na verdade era um cavalo de Troia, que ali dentro das medidas anticorrupção tinha inibição dos juízes e procuradores, embora eu faça uma ressalva aqui. Tem pontos ali que eles ferem o Estado Democrático de Direito, eles ferem garantias e direitos individuais, mas não ao ponto de ser esfacelada daquela maneira e depois colocar como premissa, como ponto básico daquela medida, daquela lei a ser aprovada, a inibição do juiz, que seria, primeiro, crime de responsabilidade, só que seria inconstitucional. Aí passaram o quê? Para abuso de autoridade. Quando ele foi para o placar 44-14, ali ele caiu. Tivemos aí, que eu digo, Iberê, a manifestação tirou força política dele, porque ele foi o protagonista foi o Renan. No segundo plano, o coadjuvante foi o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Naquele momento ele ficou muito fragilizado. A rede foi muito esperta, usou o mesmo processo, a rede não entrou com um novo processo, usou o mesmo processo pedindo a liminar. O Marco Aurélio era o relator, logicamente se ele usou o mesmo processo ia cair na mão do relator, Marco Aurélio, que já estava furioso com o Dias Toffoli, porque o Dias Toffoli, depois de decidido que quem está na linha sucessória não pode ocupar a presidência da Câmara e não pode ocupar a presidência do Senado, ele sentou em cima do processo, logicamente caindo na mão do Marco Aurélio, esvaziado politicamente. Hoje o Renan está sem força, esvaziado politicamente, ele deferiu a liminar. E agora, vamos ver a situação no plenário quarta-feira, mas eu acredito que todos vão acompanhar e vai obrigar o Dias Toffoli também levantar, tirar o processo e também pôr em votação o processo. E aí o Renan, ele vai ficar com o cargo, porém, vai ficar com o cargo de senador porém, não volta mais à presidência. Essa é a minha visão. Por outro lado, só para encerrar, cria a saída do Renan, por mais polêmico que ele seja, ele é um aliado do governo, é um aliado polêmico, mas é um aliado do governo, sentando na cadeira da presidência. O Jorge Viana, que é do PT, eu não digo que ele vai impedir a votação, ele vai pautar, mas ele vai criar entraves. E se essa votação da PEC, do teto dos gastos, ele conseguir protelar para fevereiro, aí nós vamos ter uma instabilidade muito grande no aspecto econômico, além do aspecto político que nós já estamos vivendo. Mas, Chagas, aí é questão da gente analisar, né? O Renan, é óbvio que ele, de repente, ele estava se sentindo com tanto poder, porque quantos anos ele poderia ter sido réu e não foi, e conseguiu protelar tantos processos que tem contra ele, ele conseguiu adiar.
Óbvio que ele chegou numa fase que ele achava que podia chamar o juiz de juiz Eco, que poderia fazer acontecer, que ele estava ali, que nada aconteceria com ele. Chegou num ponto que também foi do total poder praticamente para... Mas aí eu acho que ele cometeu, Iberê, o mesmo erro do Eduardo Cunha. Muito poder e achar que pode tudo. Não podemos esquecer, este ano, 2016, caiu Dilma Rousseff, presidente da República. Falamos isso no programa já faz tempo. Eduardo Cunha, presidente da Câmara. E agora, provisoriamente, afastado o Renan. Marcão, cinegrafista, está aqui que não me deixa mentir. Falamos dessa linha de queda. A minha lógica é a seguinte. Vamos entender um pouco Brasília, que nada tem muita surpresa entre eles. Nada. Para eles, isto é um script de uma novela que eles fazem à porta fechada. Quer dizer, houve uma tentativa, e o Jorge Viana está tentando agora criar uma ingerência do judiciário no legislativo. Então, o Renan, em determinado momento, jogou tudo que ele tinha. Eu vou arrumar essa confusão porque eu vou distanciar e vou proteger o legislativo. Foi essa a ideia dele. Acontece que ele não contava com a saída de alguns aliados que têm pretensões políticas para 18, como o PSDB e outros tantos, que estão lá na arquibancada dizendo, vai Renan, vai fundo que nós estamos juntos. Na hora que ele foi fundo, eu não estou junto. Mas estavam juntos. Inclusive, ele acertou com o Aécio. Sim. E houve uma discussão nos bastidores. Quando ele perdeu de 44 a 14, primeira coisa, Aécio, não estava tudo acertado? Então, mas é o que eu estou dizendo. Só que os smartphones bombando, todo mundo criticando, porque não foi às 4h30 da manhã. Sim. Foi às 4h30 da tarde. O PSDB recuou, e quando o PSDB recuou, os demais partidos também recuaram e ele ficou isolado. O Aloysio Nunes já tinha sido contra lá atrás. Eles vêm brigando faz tempo. O que o Renan, na minha maneira de ver, entendeu? Eu vou para cima, vou jogar o conflito, vou criar a suposta instabilidade e o Supremo, então, vai segurar a batata para não prejudicar o Brasil. Eu acho que isso tudo é estranho para mim, a rede ter entrado, acossado isso aí, para que pudesse o Jorge Viana assumir o poder. Esta é uma outra coisa que me deixa preocupado. Vai ser aprovado? Possivelmente. Lá tudo é possível, né? Mas o que me preocupa nessa história, nós temos presidente, porque o pau está comendo solto aí, entendeu? E o nosso presidente ainda pede no funeral da Chapecoense, por favor, não anuncia que eu estou aqui. Gente, que país é esse? Onde é que nós estamos? Quando nós vamos parar com isso? Aí vem uma lista da tal da Odebrecht, só da Odebrecht, 318 nomes, só uma empreiteira, uma consultora. Ainda faltam outras. Quer dizer, mesmo que você troque o Eduardo Cunha por Zé Rodrigo Maia, é uma piada, gente. É uma piada. Nós trocamos 6 por meia dúzia. Aí você pode não ter o poderio do Eduardo, mas está fazendo o mesmo papelzinho que tem que fazer. Então nós estamos numa situação tal que nós não temos substitutos para o presidente do Senado, não temos para o presidente da Câmara, não temos para a presidência. Onde nós vamos parar, eu não sei. Mas, seguindo o teu raciocínio, o Michel Temer, hoje ele tem uma impopularidade parecida com a da Dilma Rousseff. Que nunca cresceu, diga-se por passagem. E dificilmente vai crescer. Então ele sabia que ele era impopular. Sem dúvida. O que ele fez? Um governo congressual. Então ele iria, junto com o Congresso, tentar recuperar a economia do Brasil. Recuperando a economia do Brasil, com o apoio do Congresso, ele recuperava a popularidade. Ele não tem. Porém, não tem. Aí o que ocorreu? Ocorreu que ele, apesar dos pesares, eu já disse, né? O Renan é um aliado complicado, mas é um aliado. Ele não queria que o Renan caísse. E ele precisava da ajuda do Congresso, como a gente já falou, para aprovar essas medidas. A PEC e outras medidas que a gente vai falar. Mas já viram a história? Se você pegar o Renan Calheiros, ele não é um político popular. Ele é um homem articulado. Entendeu? Ele é coercista, aí daqui a pouco ele vai para secretário de segurança. Assim como o Cunha também articulava. Duas vezes foi suplente, candidato não conseguiu, né? Foi presidente da Câmara por um conchavo grande lá. Então, eu fico imaginando que ele escolheu, dos ministros dele, tem 6 no Supremo, pendurado.
A última agora é que o homem forte do governo, o Padilha, o juiz determinou a cassação de 108 milhões do Padilha. Por causa do meio ambiente. Por causa do meio ambiente, que desmatou e não sei o quê. Aí o Gedel por causa do... E onde é que não vão parar? Não Aí não tem. Então, esta coisa, eu ainda vou mostrar no final do programa minha cartinha, entendeu? Do Papai Noel. Olha, tá difícil de segurar esses dois hoje aqui, que eles começam a falar e não param mais. Quais são os reflexos imediatos para o país neste momento de fragilidade política, que agora até sem presidente do Senado a gente está? Entrou, lógico, tem um substituto, mas a situação está cada vez pior. Fala, Iberê. Fala, Iberê. Nós estamos sempre aí, tem dito aqui, mais do que nunca, o Chagas pode comentar, a recuperação econômica, miseravelmente, dando tudo certo, vamos aí para 5 anos, 4 anos, para poder respirar. Então, assim, quando você tenta vender a ideia da estabilidade institucional, para que comece a vir investimento, aí o Meirelles vai para os Estados Unidos, buscar lá, vai falar, gente, está tudo calmo. É mentira. Aí, de repente, você cria uma nova crise institucional. Eu pergunto, quem é dono do capital hoje vai vir para um país desse que troca presidente da Câmara, é preso não sei quem? Qual é a garantia que ele tem de vir aqui com o dinheirinho dele e falar assim, nada. Então nós vamos sofrer um revés, novamente, revés econômico, que reflete em quê? No aumento do desemprego, no aumento da inflação, e assim nós vamos. Não adianta querer vender pelo jornal. De vez em quando eu vejo umas manchetes, caiu o nível de desemprego, 0,0006. Vamos bater palma. Isso Mudou alguma coisa na casa do telespectador? Não. Isso é brincadeira. Então, não, sabe como é que eles mostram para os investidores? Como uma notícia que a gente divulgou ontem, dizendo que o Brasil ele ganhou um prêmio de transparência, ou seja, tem tanta corrupção que o Brasil ganha até prêmio. Parece até brincadeira, mas é uma notícia triste. Então. Ele ganha esse prêmio porque é por causa das investigações, ou seja, se tem uma investigação como essa, como a Lava Jato, é uma das maiores investigações na história do país, que envolve tantos políticos, como a gente está vendo a questão da Odebrecht. Então, assim, eu acho isso uma tristeza, não deveria nem ter esse tipo, não deveria ser necessário isso, que é o que alguns economistas já vieram aqui no programa, já trouxeram. Conclua essa informação, conclua. Iberê, então, tem ainda a opinião do Chagas. E aí nós não temos sossego, nós não temos estabilidade institucional. Isso aqui não vai dar pano para manga. Não esqueçam que Renan Calheiros foi ministro da Justiça, que é um advogado, que é um homem que está brigando desde 2007, né? A moça que era beneficiada está andando, apresenta programa, a filha já casou, tá uma beleza. Mas, de qualquer jeito, ele vai recorrer. Só que em janeiro ele já também não era mais o presidente, já ia sair. Então, ele jogou tudo para não morrer. Quando ele joga tudo, ele cria eu vou usar aqui a expressão da presidente do Supremo. Ela diz assim, ela é dura, ela está sendo firme, e ela disse o quê? Se o país não acreditar na justiça, nós vamos para a guerra. Isso está dito pela presidente do Supremo, que não tem outra alternativa. Então nós estamos chegando num ponto, agora volto à história da economia, que eu gostaria de ter uma aula do Fernando. Eu vou lá para fora do Brasil, no mundo globalizado, e digo assim, olha, invistam no meu país. Aí o homem, dono do dinheiro, fala assim, mas eu investi como? Eu não sei quem é presidente, quem é... Não, vou segurar mais um pouco. Não sabe mais nada. Chagas, rapidamente tem uma informação que a gente ainda tem que discutir nesse bloco. Rapidamente, sobre o aspecto econômico, eu concordo plenamente com o Iberê, né? Principalmente nesse momento, vai criar uma estabilidade. O que o mercado hoje vai acordar? Eu perdi o Renan, que eu não gosto do Renan, mas o Renan me dava estabilidade e dá certeza de ser aprovada a PEC do teto dos gastos. Hoje tem dúvida. O que vai ocorrer? A bolsa vai cair, o dólar vai subir. Aí fica nessa insegurança. Se a bolsa cair, principalmente o dólar subir, o que vai ocorrer? Vai gerar inflação. Se gerar inflação, o Banco Central não vai diminuir a taxa de juros de 0,5% na próxima reunião, só diminui 0,25%. Diminuindo 0,25%, o país não cresce porque não tem condições de fomentar a economia, não fomentar o consumo. Por outro lado, com toda essa situação de estabilidade
política, inclusive ontem o Jorge Viana saiu e já disse, nós vivemos um conflito institucional. Já mostrando que o Senado não vai se conformar com essa decisão da Justiça. Mas a Justiça hoje muito fortalecida vai decidir sim, pela suspensão liminar do Renan Calheiros. O mercado vai falar o que o petista na presidência vai fazer. Eu não sei. Então, não sabendo, é o que o Iberê falou, nem o investidor nacional, nem o investidor internacional. O que mais me preocupa? Sair desse confronto que nós estamos hoje, eu só vejo uma saída, é a política. Só que a política hoje está no mais baixo grau de credibilidade perante a população. E sem a política a gente não sai dessa situação. Então nós vivemos um impasse político, difícil de solução. Se não resolver o impasse político, a economia não cresce e temos um judiciário muito forte. Só que o judiciário muito forte... Com todo o apoio da população. 96% né? É o apoio da população ao juiz Sérgio Moro. Só que o juiz, ele não vai resolver o nosso problema, ele vai resolver os problemas jurídicos. Os problemas políticos ele não vai resolver. E nós vivemos esse impasse e de difícil solução a curto prazo. Só se ele for candidato à presidência, porque ele ganha. Já lançaram essas rapidamente, informações. Paula, quando eu disse que o Trump não seria um bom presidente, porque ele não era do meio político. Sim. Por que eu digo se o Moro, não vai ser, mas se o Moro for candidato, ou Joaquim Barbosa, ele não vai ser um bom presidente, ele não é do meio político. Sim. Nós temos que ter, na política, gente da política. Só que a política hoje, por tudo que nós vemos, está muito enfraquecida. Não tem solução fora da política. E quem dá solução para a política é o político que sabe como aquilo funciona. Só que a política, desta vez, é como o Iberê falou, apostou tudo e deu errado. Tanto Eduardo Cunha como o Renan Calheiros. Bom, vamos seguir aqui com o cenário, ainda no cenário nacional. O senador paranaense Roberto Requião, relator e defensor do projeto que criminaliza o abuso de autoridade, ao apresentar parecer final, disse que retirar a proposta da pauta de votações do Senado será uma covardia brutal. Os senadores Ronaldo Caiado e Álvaro Dias, contrários à proposta, prepararam um requerimento para retirar a urgência da tramitação do projeto. Caso o requerimento seja aprovado, o texto sai da pauta de votações do plenário e volta para a análise da comissão responsável. No relatório final, apresentado por Requião, a principal mudança foi o acolhimento parcial da sugestão do juiz federal Sérgio Moro, que trata da não criminalização de divergências na interpretação das leis. É até difícil de falar. Como é que vocês avaliam essa mudança? Rapidamente, Chagas. Com o Renan Calheiros na presidência, antes da liminar, da expedição da liminar, os líderes de partido já estavam conversando com o Renan. Renan não pauta, porque se pautar, nós vamos votar contra. A não ser que coloque essa questão de não criminalizar, né, a divergência de interpretação. Porque este era o maior problema que o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal entendiam. Porque eu tenho uma opinião, a Paula tem outra opinião e o Iberê tem uma opinião. Depois de decidido que a minha opinião prevalece, vocês dois estariam condenados. Então, essa era a insegurança do Judiciário e do Ministério Público e da Polícia Federal. Eu acredito que não vai ser pautado. Vão pedir a retirada. E se não tiver retirada, se for para o voto, depois das manifestações de rua, ninguém vai querer se expor contra a população. E também da saída do Renan, do afastado da presidência, dificilmente vai, com os votos, conseguir ganhar ter maioria de votos essa medida. Então, o que eu vejo? Para não ficar muito feio, vão retirar esse projeto de lei que combate o abuso de poder das autoridades públicas. Esse é o cenário que você acha que fica. Sua opinião, concorda, Iberê? Concordo, muito embora eu sempre faço a ressalva de que existem madrugadas e madrugadas. Sempre. Então, assim, acho que ninguém vai ter coragem de votar absolutamente nada, entendeu? E que a proposta aí do Álvaro Dias e do Ronaldo Caiado vai passar, vão suspender, vão empurrar um pouco para frente, entendeu? Até porque as pessoas têm que entender também que as coisas no Brasil são feitas de afogadilho. Isto não é inventado agora, isso aqui é um processo que está parado desde 2009.
está lá na gaveta. Aí, de acordo com a minha conveniência, ó, tira aquilo rapidinho e vota. É assim que funciona. Então, eu sempre tenho um pé atrás com esse tipo de coisa. Olha, não vamos votar, mas se olharem a lista da Odebrecht, gente, até os que estão a favor de tirar e não votar estão lá na listinha também, viu? Quer dizer, eu não sei até onde o calo vai apertar para dizer, fomos derrotados, vai, vota logo isso aí, criminaliza. Então, lá aquele picadeiro chamado Brasília, tudo pode, né? Eu vou voltar a dizer aqui que quando os três, Mimi, Cocó e Ranheta, os três foram para a televisão, olha, não vamos votar, não sei o quê, nós batemos palma. Aí de madrugada, quando você estava dormindo, vota, 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 vira a página, vota. Então, no Senado pode ser a mesma coisa. Todos têm interesse em se livrar da cadeia. Já que a bola de cristal do Iberê está funcionando, qual o próximo a cair? Rodrigo Maia? Não, a minha cartinha do Papai Noel. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, anunciou na última semana a reestruturação de secretarias e órgãos do Executivo. A lista completa deve ser divulgada dia 9, sexta-feira. Ele afirmou também que o município segue a renegociação de contratos para cobrir o déficit nas contas públicas. Foram anunciados os escolhidos para 2 das 17 pastas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação passa a se chamar Secretaria de Governo. Rogério Santos, que era chefe de gabinete, ocupa o cargo. A Secretaria de Comunicação e Resultados mantém o jornalista Luiz Dias Guimarães. Ele assumiu a Secor antes das eleições e deixou a Secretaria de Turismo. A Procuradoria-Geral de Santos continua com o Donato Lovecchio. Como é que vocês avaliam essas poucas mudanças por enquanto? Chagas. Por enquanto, dia 9, como você falou, o prefeito anuncia os demais secretários municipais, né? E essa reestruturação, porque essa reestruturação, com a crise econômica, a arrecadação caiu sensivelmente, a arrecadação, de um modo geral, teve uma queda real de 5,5%, e normalmente os aumentos dos contratos administrativos de prestação de serviço para a população, em média, cresceram 10%. Então nós tivemos um desbalanceamento, né? Queda de arrecadação e aumento da despesa. Qualquer contrato que você renove, neste ano, 10% de aumento devido à inflação. Então, o que o prefeito vai propor? Vai propor uma redução na renovação desses contratos, uma redução de até 25%. Por que isso? Só de ICMS, a prefeitura, neste ano, já perdeu 70 milhões, 20% do que estava previsto na peça orçamentária, na lei orçamentária anual. Então, nós vamos ter que fazer, com todos os municípios, um enxugamento na máquina, um enxugamento na estrutura da prefeitura, um enxugamento nos contratos, para que todos que prestam serviço à população recebam e todos os funcionários tenham o seu salário em dia. É um momento de aperto para todos. A crise econômica que afetou a União e depois afetou os estados, nós vemos a situação do estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e Minas Gerais e outros estados serão afetados, o caso do Rio Grande do Norte, e as prefeituras agora mais do que nunca também estão afetadas. Sim. Então é momento de apertar os cintos, diminuir a estrutura, diminuir os contratos administrativos daqueles que prestam serviço para a prefeitura e também manter uma folha salarial razoável que preste um bom serviço à população com qualidade e que também dê para pagar em dia os funcionários públicos. Esse é o maior desafio hoje, né, para a Prefeitura de Santos? De todos. Vai ser o ano de 2017, vai ser o maior desafio para todas as prefeituras do Brasil. Acho que eu já falei aqui, tem uma distorção na receita tributária do Brasil. 60% da receita tributária do Brasil ficam com a União, 25% com os estados e 15% com os municípios. E no município que você presta saúde, presta educação, transporte, coleta de lixo, saneamento básico, então as atribuições dos municípios são muito grandes, enquanto que a sua arrecadação é pequena em relação ao Estado e União. A gente tem que rever esse pacto federativo, mas isso é impossível nesse momento. Ninguém vai fazer uma reforma tributária sob pena de perder a arrecadação. E quem controla isso é a União. A União jamais, neste momento, vai abrir mão de 60% da arrecadação numa reforma tributária que ela pode perder. Então, o que ela faz? Ela passa a bola para os municípios e os municípios que se virem. Numa recessão como essa, todos os municípios vão passar por sérias dificuldades no ano que vem, então vão ter que enxugar.
Agora, difícil é, diante dessas pastas, você escolher qual que você vai priorizar, onde você vai investir mais, menos, isso é difícil. Nesse caso, até na orientação do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, orientando na elaboração da lei orçamentária anual, foi priorizar saúde, educação e assistência social. 50% do orçamento do município de Santos estão destinados para as áreas sociais, saúde, educação e assistência social, e o restante 50% para as demais áreas. Fundamental hoje é saúde, educação e assistência social. Por quê? Com a crise, as pessoas estão deixando o plano de saúde e estão indo para a saúde pública do município. Com a crise, as pessoas estão deixando as escolas particulares e estão indo para a rede municipal de ensino. Então, nós temos que priorizar essas duas áreas, além da assistência social, que com a queda de rendimento das pessoas... O desemprego acaba afetando socialmente as pessoas e as pessoas procuram a prefeitura para dar uma assistência social. Então, prioridade, saúde, educação e assistência social. Não tem outra forma, né, Iberê? A gente já sabe, melhor do que ninguém. A receita é uma só. Só tem um jeito de sobreviver a isso. Ou você diminui a despesa ou você aumenta a receita. Não tem como aumentar a receita mais, ninguém aguenta mais. Então tem que diminuir. Eu acho que lá, quando nós fizemos a avaliação das eleições, diziam lá, o PSDB ganhou 7 prefeituras, eu brincava aqui que eu já achava que era um cavalo de Troia, entendeu? Por quê? Porque você vai entrar numa situação da economia nacional capenga, sem dinheiro, né? E a necessidade dos municípios, ela é pressionada, porque no Pacto Federativo é feito assim no Brasil, o dinheiro fica comigo, o problema fica contigo, né? E o município tem que aturar, tem que resolver o problema de saúde, de educação, essa divisão o Chagas colocou aqui, entendeu? Com 15% não há município que sobreviva. Então, é um problema seríssimo, que os prefeitos têm que ter. Santos ainda teve um cuidado na sua peça orçamentária anterior, até porque já se via adiante uma nuvem negra, então já ficou um pouco... Em contrapartida, eu vejo que a Câmara Municipal tem que ter um entendimento muito claro da situação econômica do município, porque não vai ser possível atender muitas vezes, entendeu? Pleitos, né, originários do Legislativo, entendeu? Cobranças do Legislativo. A gente vai ter que ter um equilíbrio muito forte político para poder passar essa tempestade. Não se esqueça que em 2017 já começa o ano eleitoral. Ah, mas é 2018. Não, é 2017. Aí 2017 já começa a se falar em política novamente. Então, assim, o município tem que tomar medidas duras. Eu acho até que o prefeito Paulo Alexandre não deve modificar muito o seu secretariado. Vai juntar a pasta, até porque o time que elegeu aí, com uma folga fantástica, não vai mexer, não tem porquê, está dando certo. Em time que está dando, não se mexe. Então eu acho que ele não vai ter muita mudança, não. Vai ter uma fusão um pouco, possivelmente, de secretarias, né? Para tentar já dentro do processo de economia, acabar com essa coisa do secretário adjunto, quer dizer, o que tem de gordura, o pouquinho que tem de gordura vai ter que cortar mesmo, mas não acredito que tenhamos aí mudança substancial na linha de secretariado. Eu acho que o time do Paulo está formado, está montado, está aí tocando a cidade. Ou bem ou mal, a eleição que passou aqui provou se está bem ou se está mal. Então vamos continuar. Quando a gente fala de eleições, a gente lembra de obras, a cidade tem muitas obras, né, Chagas? Aí com essa redução toda no orçamento, me preocupa como é que fica essas obras na cidade, mesmo tendo contribuição do governo, a gente sabe que isso contribui, ajuda, mas a gente tem o VLT que está deixando a cidade inteira em obras, tem outras obras na Zona Noroeste, a gente vê essa movimentação. Como é que você acha, rapidamente, que ficam essas obras aí diante dessas prioridades todas? As obras, elas
já têm previsão orçamentária para o ano que vem. Então segue e mantém. Segue, as obras mantêm, o VLT também mantém, o VLT não sofreu nenhuma alteração no cronograma e as obras têm recursos suficientes para a execução até o final. Até o final, tá. tem toda essa situação, apesar de a gente ter uma previsão maior de recessão do que se era esperado, esperava-se que a economia recuperasse logo no primeiro trimestre. Eu vejo que a economia vai se recuperar só no segundo trimestre. Então nós vamos ter uma... Está todo mundo empurrando tudo isso aí. Isso. E nós vamos ter ainda não digo nem uma queda da arrecadação, mas não vamos ter um crescimento da arrecadação. Mas do jeito que foi feito o orçamento, dá para garantir o que eu falei, a assistência social, educação e saúde e a manutenção dessas obras. Essas obras, aquelas obras que estão programadas, elas têm previsão orçamentária e elas serão, dentro do cronograma estabelecido, elas serão realizadas. Uma notícia boa diante de tanta coisa ruim acontecendo no país. Tem também o custeio de alguns serviços prestados. Nós temos aí noticiado na imprensa hoje a história do Bom Prato, né? Que é um serviço essencial e que parece que falta aí 100 mil, não repassaram. Esta coisa também o prefeito resolve, mas de qualquer jeito o custeio dessas obras também tem que tomar, foi o que o Chagas disse no começo, eu tenho que renegociar. Sim. Vai dizer assim, eu preciso, senão não vai ter jeito. Então, esse é um dos casos que me preocupa. Não é aquilo que a obra já é licitada, já é fechado o pacote, o dinheiro vem de algum jeito, entendeu? E também não é o município que está devendo, e quem licitou a obra, de onde vem verba federal, verba estadual. A preocupação é manter o salário do funcionalismo, entendeu? Prioridade. E esses serviços dados à população. E a gente já viu o que aconteceu em cidades próximas à nossa, que mexeu com o salário do funcionalismo, meu Deus do céu. Não dá. O caos total. Isso está garantido na prefeitura. Isso pelo menos está... E o lixo também. O lixo também, o lixo também. Então aqui, isso, não, pelo menos isso. O governo deve encaminhar hoje ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, para reformar a Previdência Social e fixa a idade mínima de aposentadoria em 65 anos, entre outras medidas. A declaração foi dada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, em reunião no Palácio do Planalto para detalhar a proposta ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do até então presidente do Senado, Renan Calheiros, e parlamentares. Falaram também o presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O objetivo do governo é tentar manter a sustentabilidade e das contas públicas diante de um déficit crescente do sistema previdenciário brasileiro. Como todo mundo sabe, isso é uma preocupação geral. A Previdência não tem como segurar nos próximos anos aí essa situação. Com a regra de transição serão afetados homens com até 50 anos. O projeto prevê que seja estabelecida uma contribuição para os trabalhadores rurais, já que os militares terão uma proposta de reforma previdenciária à parte. Como é que vocês avaliam esses parâmetros aí? Apesar de ser uma proposta impopular, foi feita neste momento para animar o mercado, animar a economia. Primeiro, com a queda do PIB de 0,8 no trimestre passado, enfraqueceu muito Henrique Meirelles. Então, como essa proposta é fundamental para a manutenção do Henrique Meirelles, ele apresentou ontem. E além disso, depois de tudo que nós discutimos aqui, né, Jorge Viana assumindo o Senado, você cria uma estabilidade política. Eu tenho que mostrar para o mercado que o governo está trabalhando. O Iberê diz até que não tem nem presidente. Então, tenho que mostrar para o mercado, não para a população, que eu estou trabalhando. Então, ele acelerou a apresentação dessa proposta. Essa proposta, com um governo fraco e nesse conflito que nós vivemos político, essa proposta nesse governo não passa. Ela é necessária, tem que ser discutida. Eu só vejo essa proposta vingar e ser vencedora em 2019 com um novo presidente que a gente não sabe o que é. Mas foi um momento para animar o mercado. Agora, ela precisa ser discutida. A população precisa saber o que ela quer para o seu futuro. Porque no Brasil nós estamos nos preocupando muito com os idosos e estamos esquecendo das nossas crianças. Se a gente não der um equilíbrio orçamentário e fiscal na nossa
na nossa aposentadoria, nós vamos chegar num ponto que mais da metade do orçamento da União, dos estados e municípios vão ser para pagar aposentadoria. Aí não sobe nada para o custeio, que o Iberê falou, e para o investimento tão necessário para o Brasil. Mas nesse momento não passa, é apenas uma proposta para animar o mercado neste momento de muita turbulência no Brasil. Essa discussão vai para as urnas, então. Então o próximo presidente essa vai ser a pauta. Se o Iberê, que é bom em marketing político, vamos falar a verdade ou vamos continuar enganando a população? Falar a verdade é o seguinte, chegar para o eleitor, olha, eu vou fazer a reforma, senão o Brasil quebra como quebrou a Grécia. Não vai quebrar hoje, mas vai quebrar amanhã. Mas se essa discussão for para 2018, 2019, isso preocupa. Preocupa. Não, o problema da Previdência não é hoje. O problema da Previdência Exatamente. É o amanhã. Agora, precisa saber... A decisão precisa ser tomada agora. Precisa ser tomada agora. Agora, precisa ver se o candidato à presidência da República vai falar a verdade ou vai falar, não precisa, vai não. falar só o que o povo quer ouvir. E depois vai chegar e depois lá... não vai resolver. Vai ter que fazer. Aí vira Dilma. Mas aí a pergunta é, quem é que será? Quem serão os candidatos? A gente não está nem querendo saber quem vai ganhar as eleições. A bola de quem cristal serão do os candidatos? Essa cartinha... Iberê, sua opinião em relação a essa tramitação aí? Eu acho que as pessoas têm que... Procure se informar. Jorge Viana foi um homem que militou para o Movimento Sem Terra, para os agricultores. É um homem que tem uma ligação com esta linha sindical e da agricultura. Então, ele na presidência do Senado não vai fechar os olhos para os sindicatos e vamos discutir, não vai adiantar. Então eu concordo com o Chagas que isto tudo vira para frente. É mais, isso aqui puseram um tatu lá no meio da brincadeira para todo mundo ficar olhando, mas a única possibilidade e objetivo do governo é a PEC dos gastos. O resto é tudo para discutir, entendeu? Então, essa aqui desvia um pouco, aí os sindicatos agora, então tá bom, eu concordo com o sindicato, eu consigo tentar manter o mercado ativo, vai mexer nisso. Mas, na verdade, eu acho que isso fica para depois. E vou dizer para vocês, eu acho que não fica para a eleição, não. Eu acho que isso vai ser antecipado. Eu acho que algumas medidas duras, este governo se propôs a tomar. Essa dos gastos públicos, que também não é novidade. 2010 o Lula tentou a mesma coisa, entendeu? Aí assim, essa aqui tem que passar, porque isso é a sobrevivência. A Previdência, em 98 nós mudamos o sistema previdenciário. Aí depois vem as academias, começa a estender a vida, né? Eu passei 100 anos, 104 anos, então o fator previdenciário põe para frente. Então, assim, esta é uma realidade que outros países já tentaram resolver, que não é fácil no mundo todo. No mundo todo. Basta ver a França. Entendeu? Você pega a França, pega a Itália, pega alguns aí que estão... Por quê? Porque é o que o Fernando diz assim, nós temos que ter esse equilíbrio entre a natalidade e a terceira idade. Sim. Quer dizer, se nós vamos passando para lá e não contribuem do lado de cá, em algum lugar. Agora, também tem que pensar que essa coisa da Previdência, ela envolve 3 grandes vertentes. A Seguridade Social, né, que implica na assistência social, na Previdência e na aposentadoria. Quer dizer, o que nós temos aí? É que também o governo, de vez em quando, vai lá e pega aquele dinheirinho que está lá na Previdência e usa para o outro lado. Começou a mexer na cartinha? Não, a cartinha está guardada. Então vamos rápido porque o programa vai acabar. Está todo mundo querendo saber a sua cartinha. Iberê, como é que você visualiza a questão do Brasil, já que estamos falando de próximas eleições, já que estamos falando dessa questão da Previdência? Michel Temer tem duas grandes tarefas, a PEC e a reforma na Previdência. Você acha que sai? Temer continua? Várias perguntas, porque eu sei que está aí nessa cartinha essa resposta. Eu acho assim. Vamos embora. Eu acho que se coloque rapidamente no lugar do Temer. Um homem que chegou à presidência porque foi empurrado lá no trem, vai que é a sua vez. Não foi ele. Ele não tinha voto, não tinha nada. Primeiro que, politicamente, ele nunca foi um homem popular. Nunca foi um homem de grandes massas. Terceiro, eu pergunto, qual é a vantagem que esse homem tem de ficar sem popularidade, sem o apoio do Congresso, na mão dos congressistas, com 8 ministros no Supremo, com um que saiu porque vendeu apartamento, o outro que é 108 milhões, a deposição do Caleiro, do ministro da Cultura também. Eu tenho assim, a minha cartinha, que eu estou mandando para o Papai Noel,
é que eu acho uma solução muito mais viável e rápida, é que depois do dia 17 aprovado a PEC no Senado, que no dia 18 o doutor Michel Temer entrega a sua carta de renúncia e eu vou ficar muito feliz com o Papai Noel. É o que eu peço para ele, porque ele renunciando agora em dezembro, nós teremos eleições no prazo de 90 dias para presidente. Nós vamos tentar realmente dar legitimidade para alguém comandar o país. Agora, se deixar para janeiro, você que está nos assistindo, quem escolhe o presidente é o Congresso. Nós vamos tirar o Temer, eles vão reunir lá na casa de alguém e dizer, o senhor vai ser o presidente agora. Imagine. Então, o que eu peço ao Papai Noel é que incentive um pouco, se for o caso, que o senhor Michel Temer cumpra o papel da PEC, mas peça sua renúncia a partir da aprovação. A gente tem 1 minuto, Chagas, só para concluir. Faz sentido essas questões porque a própria presidência do Senado está preocupado em quem vai ficar caso o presidente saia? Faz sentido. Faz sentido e isso já tem sido discutido, né? Uma provável queda do Michel Temer. Eu já tenho dúvida até com o Jorge Viana assumindo a presidência do Senado, se realmente essa PEC passe agora. Vai passar, mas eu tenho dúvida se passa até o fim do ano. Se isso for empurrado para fevereiro, e ele pode manobrar isso para fevereiro, devido à pressão que o Iberê falou dos sindicatos, aí a economia do Brasil se desfaz de vez e nós vamos entrar numa situação bastante difícil de recuperação para o Brasil. Aí você acha que o Michel Temer, então... Aí a situação do Michel Temer já está enfraquecido. Já, mas pode sempre piorar. Aí desmancha de vez. Bom, infelizmente nosso tempo é curto. Com esses dois aqui, era programa para 3 horas. Mas foi muito bom. Espero que o seu caderninho aí em casa esteja bem preenchido. E fique de olho aí nessas próximas eleições e nos próximos acontecimentos. Chagas, é um prazer recebê-lo aqui no programa. As portas estão sempre abertas. Um abraço, até a próxima. Iberê, você sabe o carinho que a gente tem por você, né? Obrigado por ter vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, sempre aprendendo com o Chagas aí. Oi, eu aprendendo com os dois. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Lembrando que o programa de hoje reprisa hoje às 5 horas da tarde. Eu te espero amanhã às 8. Até lá.